A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos internautas, irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Âncora da Esperança. Este programa é idealizado pela nossa igreja Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás, um projeto da nossa missionária Alzira Amarante e do nosso pastor-presidente José Hamilton de Amarante. Eu sou o Diácono Zaqueu e você é o nosso convidado especial para juntos, do início ao final deste programa, tratarmos, debatermos e nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus, com um tema oportuno e necessário para os nossos dias. Tudo bem contigo e com a tua alma? Este é o tema do nosso programa de hoje. E nós temos uma mesa repleta de convidados especiais, apontados e separados pelo Espírito Santo para juntos debatermos durante este tempo de duração deste programa. Evangelista Cleiton, seja muito bem-vindo. Evangelista Ageu, seja bem-vindo. Diácono Adilson, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, antes de iniciarmos o nosso programa, como de praxe, faremos uma oração para que o Espírito Santo possa nos capacitar e nos ungir com o poder do céu, conhecimento e sabedoria para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Evangelista Cleiton, nos dê a honra de abrir este programa com a oração. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de mais uma vez, estarmos aqui juntos, reunidos, em tua presença, meu Pai, neste programa, para transmitir a tua palavra, Senhor, a todos aqueles que nos veem, que nos ouvem nesta hora, meu Senhor, que tu venha falar profundamente em cada coração, venha salvar almas, venha abençoar poderosamente. Usa-nos nas tuas mãos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje, neste tema que estaremos debatendo, trouxemos uma porção da palavra de Deus, uma passagem muito conhecida. Você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia no seu smart, no seu tablet, uma Bíblia impressa e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Diácono Adilson, nos dê a honra de fazer a leitura desta passagem conhecidíssima e que é o tema base para o programa de hoje. Amém. Neste momento também eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus, né? É um prazer muito grande, pela primeira vez estar aqui juntamente com cada um dos obreiros, participando desse programa, o programa Âncora da Esperança, e também você, telespectador, nos dê essa oportunidade de estar no seu lar, neste momento, para aprendermos juntos da porção da palavra do Senhor. Certamente, Deus tem uma palavra para o seu coração, para a tua alma, neste dia, nessa oportunidade. Glória Amém? a Deus. Podemos ler o texto, né? Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 vai dizer assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Evangelista Cleiton, novamente seja bem-vindo. É uma grande honra tê-lo conosco sempre aqui para debater conosco acerca destes temas evangelísticos do programa Âncora da Esperança. Nós temos aqui um apelo do nosso Senhor Jesus Cristo para um grupo seleto de pessoas. E ele faz um convite. Mas antes de nós debatermos acerca deste convite e deste apelo que o Senhor Jesus faz para este grupo seleto do capítulo 11 de Mateus, gostaríamos de fazer uma abordagem acerca da constituição do ser humano. Nós sabemos que desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia Sagrada, ela trata acerca da forma como Deus criou o homem. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós temos exatamente este detalhamento da forma como o nosso Deus nos criou. E aqui nós temos o modus operandi de Deus agir na criação do mundo e da humanidade.
vai dizer aqui que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, o projeto divino é de que nós fôssemos parecidos com Ele e fôssemos felizes aqui na terra. Mas nós sabemos que em um determinado momento surgiu o pecado, e o pecado afetou esta criação. Fale um pouco para nós, para os nossos internautas, acerca desse padrão criativo de Deus para o ser humano, para o homem, para a mulher, e o quão importante é isso para que nós possamos aprofundar no estudo deste cansaço e deste sofrimento que a alma humana enfrenta nos dias de hoje. Amém. A paz do Senhor a todos, a nossos amigos internautas. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É sempre uma honra poder estar aqui participando desse programa Âncora da Esperança. Programa esse que Deus tem usado vários que aqui têm passado, tem abençoado muitas vidas. E é um meio que Deus tem provido a nossa igreja, né, a Assembleia de Deus Missão, pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Hamilton, Malzira, né, sua esposa. É um meio que Deus tem abençoado muitas vidas. E nós estamos aqui, diácono Zaqueu, obreiros que aqui estão, nós estamos aqui diante de um tema muito importante, muito pertinente, né, sobre a alma humana, sobre o cansaço da alma, esse convite de Jesus que ele faz aqui no capítulo 11, versículo 28 a 30 de Mateus, que nós já lemos aqui. Mas nós vamos pegar desde o início, falando da criação do homem, aonde a Bíblia diz lá no livro do Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, que em 6 dias Deus criou todas as coisas. E no último dia, né, que é o 6º dia, Deus ele criou a coroa da sua criação, que é o homem. Que nós sabemos que é o homem, né? O homem ele não é algo do acaso, não é algo de uma teoria, mas é um fato que Deus o criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, não é? E o homem ele é diferente de todas as demais criações de Deus. E uma dessas diferenças, dentre outras, que possivelmente serão abordadas aqui, é que após Deus ter criado o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou a alma vivente. Então é aí que está o diferencial da criação do homem em relação às demais criações de Deus. O homem é o único que se tornou ser vivente, dado ao sopro de Deus em suas narinas. É aí que está, acredito eu, pelo Gênesis, que está a diferenciação, que mostra o homem como a coroa da criação de Deus. Não é? Deus criou o corpo, a alma e o espírito no homem. Né? Nós vamos aqui debater durante o programa a respeito dessa visão, que nós chamamos de tricotomia, não é? Embora também há de convir também que há dicotomia. Eu, particularmente, né, acredito que os demais aqui são também, creio na tricotomia, né, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Não é? Nós pregamos sobre isso, cremos a respeito disso. E assim Deus o criou. Criou conforme a sua imagem, a sua semelhança. Porém, capítulo 3 de Gênesis, veio a serpente, enganou Eva, induziu ao pecado, o pecado entrou, e isso afeta profundamente o homem em toda a sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Amém? Amém, glória a Deus. Evangelista Ageu, o evangelista Cleito tocou em pontos importantíssimos acerca da forma como Deus projetou, idealizou a criação do ser humano. E o escritor de Gênesis, ele não aprofunda na questão tricotômica da formação do ser humano, mas Paulo nos colabora com esta visão paulina da constituição humana. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele nos presenteia com esta passagem maravilhosa da teologia paulina, onde o apóstolo Paulo ele fala de uma santificação integral. É o projeto de Deus alcançar todas as esferas da vida humana: corpo,
alma e espírito. É possível isso? É possível um milagre tão grandioso e tão profundo, porque nós sabemos que hoje não existe nenhuma ciência humana capaz de curar feridas no corpo, na alma e no espírito ao mesmo tempo. Geralmente se inicia um processo de cura da parte física, depois que há uma restauração da parte física, vai-se para a parte psicológica do ser humano, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, mas aqui o Senhor está dizendo que Ele é capaz de fazer tudo isso de uma só vez e integralmente. Fale um pouco mais para nós desse poder que há nesse Jesus que nós servimos e que é capaz de produzir um efeito tão tremendo na vida do ser humano. Amém. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar aqui a mesa, né, dos obreiros que estão nos dando a honra de debatermos sobre esse tema tão importante, né? Cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que de forma recorrente tem compartilhado os programas com alguém, quem sabe, da sua família, algum colega de trabalho. E nós estamos semanalmente debatendo aqui temas importantes, relevantes, atuais, que possa produzir fé, né? Que possa produzir discipulado, aprendizado sobre a sua vida na sua caminhada com Cristo. Muito obrigado, fique conosco. Você que tem nos acompanhado todos os sábados, esse programa Âncora da Esperança. Diácono Zaqueu, você nos trouxe aí uma pergunta, né? Um ponto de reflexão que é importante quando nós falamos do espírito, da alma e do corpo, né? O evangelista Cleito comentou um pouco sobre o início de todas as coisas no Gênesis, quando Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Deus criou os animais, mas quando vai se preparar para criar o homem, ele faz algo diferente, né? Ele fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por isso que os homens, né, nós seres humanos, nós estamos distintos dos animais, porque nós temos essa parte que é a alma, né? Essa parte viva em nós, que está dentro aí, está inserido o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso domínio próprio, o nosso livre-arbítrio. E esse tema que está proposto para nós, que nos faz duas perguntas: tudo bem contigo? Talvez você pode responder sim, não, mais ou menos, né? E com a tua alma? Eu quero me antecipar e falar para você que o próprio Deus, o próprio Jesus está fazendo essa pergunta para você neste momento. Como é que está a sua vida? Como que está a sua alma? Porque Jesus tem uma forma linda de nos ensinar na pedagogia dele. Ele sabe a resposta, mas ele faz questão de perguntar, né? Era assim que ele fazia. Certas vezes, quando ele queria liberar o milagre, ele dizia assim: mulher, que tenho eu contigo? Quando achava alguém necessitado, ele falava assim: o que queres que eu te faça? Né? Mulher, por que choras? Então Jesus, ele sabe o que a gente precisa. Então você, nessa oportunidade, eu quero te dizer, Jesus, quando faz essa pergunta, como é que está a sua alma? Vai tudo bem contigo? Ele está realmente te convidando a refletir, a pensar, né? A colocar a mão na consciência e saber como é que está a sua vida, porque a nossa alma, as nossas emoções, o nosso intelecto, ela precisa estar em Jesus. O textuário que o diácono Zaqueu nos trouxe nesta oportunidade, Jesus disse assim, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava convidando as pessoas para poder dissipar as suas emoções, as suas ansiedades, o seu cansaço nele. Porque na época os escribas, né, colocavam um jugo pesado sobre os judeus, que era quase impossível as pessoas cumprir de forma rigorosa. Mas o discipulado de Jesus, o jugo de Jesus, a humildade de Jesus é o que nos ensina a deixar a nossa alma tranquila, a nossa alma sossegada, porque nele a gente encontra guarida. Em Cristo Jesus nós encontramos descanso verdadeiro para as nossas almas. Glória a Deus. Diácono Adilson, já temos um aprofundamento, uma introdução iniciada acerca da grande ferida aberta na alma humana
por uma coisa chamada pecado. O pecado é o grande vilão, o grande causador de todas as mazelas, não apenas físicas, mas principalmente espirituais do ser humano. Ele aparece nas Escrituras com algumas terminologias que nos indicam e nos orientam sobre o que é pecado, né? Errar o alvo, iniquidade, perversidade. Mas depois de Adão e Eva, a primeira vítima potencial do pecado, embora tenha sido alertado por Deus, foi Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a palavra pecado aparece pela primeira vez, quando o Senhor diz: Caim, o pecado jaz à tua porta. E eu sempre comento acerca desta figura metafórica do pecado como um animal que está desenjaulado e está à espreita na porta da tenda de Caim, esperando para destruí-lo. Algumas pessoas fazem uma ilusão de que o pecado seja apenas um sentimento, um deleite, um prazer, mas a palavra de Deus aqui ela é bem clara. O pecado é uma fera e o pecado foi alertado por Deus para que Caim não cometesse o primeiro homicídio. Para nós, cristãos, que somos educadamente orientados pelo Evangelho, nos nossos cultos de doutrina, nós sabemos muito bem que o pecado ele é nocivo. E para essas pessoas que ainda estão em um mundo de pecados, qual que é o potencial de vítimas que o pecado realmente pode fazer? Essas pessoas, elas estão realmente correndo risco longe dos caminhos do Senhor? Ou elas podem simplesmente continuar nas suas vidas, que não lhes será tomado nada no final da caminhada delas? Fale um pouco para nós acerca deste poder nocivo que o pecado tem para com a vida destas pessoas. Muito bem. Evangelista Cleiton, evangelista Gil já trouxeram uma breve introdução a respeito desse tema que nós estamos decorrendo nesta oportunidade, né? A respeito da alma. Já foi bem falado aqui, já introduzido pelo evangelista Gil, a respeito de tudo como começou, né? O propósito de Deus para a comunidade. Deus estabelece o seu reinado através do homem no Jardim do Éden, evangelista Diácono Zaqueu. E o que acontece? Ali Deus cria tudo perfeito o homem, no Jardim do Éden. Só que quando nós começamos a entender, decorrer o texto, o pecado ele surge. A transgressão contra Deus ele vai surgir. Através de quê? Satanás, utilizando a serpente, ali dentro da circunstância do Jardim do Éden, tenta a mulher e ali, juntamente com Adão, Eva e Adão, eles cometem ali uma transgressão contra o Senhor. E o que é o pecado, na verdade? Ele é uma transgressão contra Deus. Aquilo que Deus estabelece como critério de retidão ao Senhor não é o pecado. A transgressão, ou seja, a violação, denomina-se o pecado. É aquilo que lá em Romanos está escrito, capítulo 3, versículos 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diáconos aqui, dentro desse contexto, nós podemos entender que o pecado ele é uma transgressão proferida ao nosso Deus. Isso começou lá no Jardim do Éden. E quando a gente começa a entender a palavra do Senhor, é importante nós entendermos a seguinte situação. O pecado ele entrou no mundo através de um homem. Mas também é importante nós frisarmos que a luz da palavra do Senhor, que através de um homem veio a salvação, a vida eterna para todos aqueles que creem. Glória a Deus. Então, esse é o principal ponto. E o pecado, ele não aflige só o corpo físico. Ele vai afligir também a nossa alma. Aquilo que o evangelista já trouxe, que a nossa alma ela é composta por emoções, por sentimentos, né, por domínio próprio. Então, além de trazer danos ao corpo físico, o pecado também vai trazer consequências para a nossa alma. Glória a Deus. Eu gostei muito da sua fala quando o senhor comenta que o pecado
toda e qualquer transgressão contra a lei divina. E é verdade. O pecado é a transgressão, é o avançar do sinal vermelho contra o que está escrito na palavra de Deus. Mas nós temos agora o início de um desenvolvimento, depois que nós fizemos essa introdução acerca destas feridas causadas na alma humana pelo pecado. E evangelista Cleito, nós temos agora o convite do nosso Senhor. Tudo bem, sabemos que a alma humana está afetada pelo pecado, mas que o Senhor trouxe a cura. E aqui ele faz um convite, logo no início do versículo 28, do capítulo 11 de Mateus, ele diz: vinde a mim. É interessante que 12 vezes esse convite aparece nas Escrituras, e das 12 vezes, 11 são proferidas por Jesus Cristo. Então, é um imperativo cristológico para os seres humanos. E quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, o Senhor sabia do cansaço da alma humana. Esse cansaço aqui não é apenas para aqueles que estão longe da presença do Senhor, mas é também para aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, em algum momento da sua caminhada encontram-se cansados. O Senhor também nos convida a descansar nele. Só que isso é paradoxal, evangelista Cleito, porque nós vivemos hoje num mundo tecnológico. A tecnologia nos prometeu facilidades, conveniências, descanso, repouso, porque tudo seria simplificado. E, de repente, nós nos deparamos com um mundo sobrecarregado e cansado. Fale um pouco para nós sobre essa questão de o ser humano, mesmo tecnologicamente avançado, a ciência avançou, Daniel 12 profetizou isso, e por que as pessoas não conseguem descansar neste mundo e eles necessariamente precisarão vir a Cristo? Amém. Só quero aqui frisar que nesse convite de Jesus aqui do capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus chama todas as pessoas que estão cansadas, aflitas, sobrecarregadas pelo pecado, não é, que nós já falamos que foi a principal causa das dores, dos sofrimentos humanos, mas também esse convite ele é estendido às pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas pelo pecado, mas também pelas preocupações e pelas dificuldades da vida. E esse convite que Jesus faz é para se aproximarem dele. O descanso que ele oferece não é apenas físico, não é? Mas principalmente o cansaço é espiritual, não é? Como o perdão que Jesus traz, paz com Deus, esperança e direção para a vida. Na verdade, isso aqui é um convite para confiar nele. Jesus está fazendo esse convite para confiar nele, aprender com seu caráter e viver sob o seu senhorio, encontrando o verdadeiro descanso para a sua alma. Aqui o diácono Zaqueu está falando sobre a comodidade que hoje nós temos nesse século XXI, aonde a tecnologia ela está avançadíssima. O homem hoje, a cada dia, procurando mais comodidade, né, para a sua vida. Só que todas essas tecnologias, tudo isso que hoje é nos apresentado, pode trazer, e traz até certo ponto, uma comodidade para o corpo do homem, para o seu bem-estar físico, mas para a sua alma, que está, muitas das vezes, abatida, sofrida, angustiada, preocupada com as aflições da vida, nenhuma dessas comodidades ela vai trazer nenhum benefício para a alma humana que está nessa circunstância que aqui eu já descrevi. O homem pode inventar o que for, mas isso jamais, né, vai trazer algum benefício para a alma do homem. Nem o dinheiro, nem o homem, eu acredito, irmãos, que nem o homem mais rico do mundo, né, que foi até constatado agora como Elon Musk se tornou trilionário, nem ele, com todo o seu dinheiro, tudo que ele tem, nada disso traz nenhum benefício para a alma dele.
Pode trazer para o seu corpo, para a sua família, mas para a parte material do homem, que está também afetada pelo pecado, como já descrevemos aqui, pelo cansaço, pela dificuldade da vida, as pressões, as enfermidades da alma, jamais vai trazer. Quem é que pode trazer? O texto nos diz, Jesus diz, olha, vinde a mim. É Jesus que vai trazer para o homem essa cura, esse descanso para a sua alma. Então, é para você que Jesus está dizendo, vinde a mim. O teu cansaço é muito mais do que físico. E ele tem a solução. Ele tem o refrigério. Ele tem aquilo que vai te trazer a paz interior que muita gente está precisando hoje. É só vir a Jesus, como nós um dia fizemos. Claro, esse convite se estende a você que nunca aceitou Jesus, a você que está afastado do Evangelho, a também a Igreja de Cristo Jesus, porque nós temos muitos irmãos que estão nessa mesma circunstância, com a alma sofrida, dolorida, mas vindo a Cristo, vai encontrar solução e descanso para a sua alma. Oh, glória. Aleluia. É um convite universal. Isso. É um convite para todos, né? Para crentes e para não crentes, mas especialmente para os não crentes. Evangelista Ageu, o evangelista Cleito tocou num ponto importante aqui do convite, é um imperativo, quando o Senhor diz, vinde a mim, o termo vinde, no original aqui, ele faz um convite diferente, ele faz assim, fala assim, vinde e me siga, né? Venham até mim e me sigam, e não saiam de perto de mim. Esse é o que o termo quer dizer. Então, o convite, ele é extensivo, mas ele é orientativo também. Venham e me sigam. E completa com uma frase, com um verso, com um texto extraordinário. E acharei descanso para a vossa alma. Como pode um só homem, uma só pessoa conseguir aniquilar todo o sofrimento e o tormento da alma da humanidade? Talvez esse verso, evangelista Ageu, de Isaías 53:6, quando fala que o Senhor levou sobre si, esse verso é maravilhoso, né? Nós sabemos que é um capítulo messiânico, 700 anos antes do Senhor nascer. Isaías profetiza de uma forma extraordinária e assombrosa acerca do sofrimento do Messias. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fale um pouco para nós acerca desta iniquidade, deste pecado que o Senhor levou sobre si, e já faça um convite a todos os que se encontram neste caminho, desamparados, para correrem imediatamente para aquele que tem a resposta para essas mazelas da alma humana, nosso Senhor Jesus. Amém. Esse texto áureo do nosso debate, nessa oportunidade, ele é maravilhoso porque, se a gente puder conceituar esse convite, ele tem uma tríplice missão, né? Já com Zaqueu, nosso mediador, trouxe bem isso aqui. A primeira grande virtude é para receber a salvação. Deixar as velhas práticas, se converter, se arrepender e ir a Jesus, ser discípulo de Jesus, negar a si mesmo e aceitar a Jesus como sua referência, né? Esse segundo convite podemos dizer também que está inserido aprender de Jesus, ser discípulo de Jesus, né? Da forma que ele nos ensinou, com a sua humildade, com o seu coração amoroso, de amar até mesmo os próprios inimigos, né? Jesus deixou este exemplo para nós. E terceiro, é servir em o mesmo jugo com o Senhor, né? A vida cristã, ela não é um fardo. Eu posso até parafrasear algo que a vida cristã nos ensina. Jesus não nos chama para trabalhar para ele. Como assim, irmão Ageu? Isso é uma contradição. Soa ruim aos meus ouvidos. Calma. Jesus nos convida para nos relacionar com ele. O trabalho é que alimenta o relacionamento. O serviço é que alimenta o relacionamento. Então Jesus falou o seguinte, olha, tem muita gente colocando jugo pesado sobre você. A religiosidade,
a tradição, muitas coisas que são fardos que pessoas não conseguem carregar. Mas Jesus falou o seguinte: ei, eu quero ensinar para vocês, sejam meus aprendizes, sejam meus discípulos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, para servir Jesus não cabe ser arrogante, ser prepotente, achar que sabe mais do que o outro, né? Porque Jesus ensina totalmente oposto. Parece aí um paradoxo, né? Uma contradição, mas Jesus ele diz o seguinte: eu sou manso e humilde de coração. E quando a gente está falando de alma, de pensamentos, a parte material do homem, como já citamos aqui no início do nosso encontro, do nosso debate, está incluso os pensamentos, Diácono Zaqueu, evangelista Cleide, Diácono Adilson, né? E esses pensamentos, ela como se fossem arenas, né? A gente pensa no passado, no futuro, no presente, a gente fica preocupado, ansioso. Quem sabe você está nos assistindo, não está tendo um sono de qualidade, está preocupado com o seu futuro, talvez preso a experiências negativas do passado, e isso tudo remete à sua alma. A pergunta diz: tudo bem contigo? Como é que está a sua alma, né? Então Jesus nos convida a refletir que nele tem descanso, nele tem paz, né? Falando ainda sobre os pensamentos, né? Eles podem realmente trazer coisas negativas para a gente, porque eles são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, que remetem ao presente, ao futuro ou até mesmo ao passado. E aí se torna uma arena que a gente tem que ter cuidado e vigilância, porque a mente pode provocar conteúdos, através dos nossos sentidos, enganosos ou impuros. Pode surgir coisas graves, pecados graves, como violência, imoralidade sexual, mentiras, calúnias, maledicências. Tudo isso provoca doenças na alma, provocam ressentimentos, amarguras, e você não tem uma qualidade de vida, né? Dentre algumas coisas de prejuízo, quando a nossa alma não está bem, com Cristo, com o nosso irmão, com a igreja, com algum parente, com algum colega de trabalho, olha só algumas consequências que a alma doentia pode expressar, né? A perda do sentido da vida. A pessoa não tem mais motivação para viver. Perde o sentido, perde a fé, perde a alegria. Aquela pessoa que era extrovertida, bem-humorada, ela agora já não tem mais aquele humor, você visualmente percebe. A perda da capacidade de se concentrar, ser uma pessoa distraída, não é verdade? Sentimento de fracasso, de derrota, pessimismo, dificuldades de tomar decisões, alterações até mesmo na questão alimentar do corpo, do apetite, né? Não quero comer, não estou com fome, alterações no sono. Tem pessoas que caem em crises de choro, choram facilmente. Tem uma parte que a psicologia vai chamar de autocomiseração. A pessoa coloca defeitos nela mesma e não vê nenhuma solução. Sou um miserável, diz que é uma pessoa que se sente menosprezada, é uma pessoa que acha que não vai conseguir. Nasceu para sofrer, carrega um fardo dos seus antepassados. Eu quero dizer aos nossos obreiros aqui que estão conosco, e a você que nos acompanha através das redes sociais do programa Âncora da Esperança, Jesus tem descanso para a sua alma. Jesus tem resposta. Jesus tem alívio. Venha para Jesus. Abra mão das suas experiências. Abra mão, talvez, da sua condição financeira. Não estou falando para você largar tudo e viver uma vida mendiga e não. Estou falando para você priorizar Jesus. Porque tem pessoas que têm condições financeiras ricas, mas não têm paz. Não dorme bem. Não tem um sono de qualidade. A sua alma está amargurada, presa, né? E eu quero dizer que somente Jesus Cristo pode trazer a paz, o alívio, o jugo suave e o verdadeiro aprendizado, porque ele é manso e é humilde de coração. Glória a Deus. É profundo essa reflexão e essa análise acerca da interferência do pecado e do quanto ele afastou o homem da presença e da glória de Deus. Nós já estamos caminhando para os momentos finais, mas, Diácono Adilson, nós temos em João 3,16 uma promessa de restauração. E em 1 de João, capítulo 4, versículo 9, a forma como isso acontece. Vamos refletir a partir de agora, já que nós estamos iniciando os momentos finais deste programa, acerca desta promessa de restauração
da alma humana, porque em João 3,16 há uma promessa para todos, né? Há uma promessa para aqueles que estão longe, para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que estão afastados. E em 1 de João 4,9, a forma como isso acontece. Comente um pouco para nós acerca do poder da restauração que há nesta promessa de salvação para a alma humana em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de placa de denominação, nós estamos falando de um Cristo ressuscitado, que através da fé no Evangelho, através da fé que alguém pode ter neste Cristo, pode haver o resgate da sua alma. Fale um pouco para nós desta promessa de restauração que há em Cristo para os nossos telespectadores. Amém. Dentro desse contexto, Diácono Zaqueu, já que já foi decorrido aqui nesse debate, né? Nós falamos aqui lá desde o início da criação, a criação do homem, né? Falamos da queda que aconteceu no Jardim do Éden, os problemas, né? Circunstâncias que causam a respeito do pecado, né? Então, nós contextualizamos todos esses assuntos, esses temas. Mas é importante nós frisarmos o problema. Qual é a solução? É o que Deus estabelece na passagem do texto de João 3,16, né? Onde Deus ele envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, Jesus ele traz para nós a questão da salvação, através do seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário, através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Bom, esse é um assunto importante. Não menos importante quando a gente começa a meditar, a analisar a respeito do nosso tema deste debate. A pessoa pode até responder, está tudo bem contigo? Está tudo bem, mas como está a tua alma? Verdade. Então, a pessoa pode responder, está tudo bem comigo? Está tudo bem com a minha família? Está bem com as minhas finanças? Enfim, os meus relacionamentos, está tudo bem. Mas, de fato, como é que está a sua alma? Certamente, ela vai estar cansada, distante do Senhor. E o texto básico que nós lemos aqui, Mateus 11:28, vai dizer que Jesus, ele ordena para que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um assunto importante, Diácono Zaqueu, se você me permite trazer dentro desse contexto, nós não podemos deixar de frisar os sofrimentos que atualmente mais afligem a vida humana nos dias atuais. Nós estamos falando de circunstâncias como a depressão, a ansiedade e o estresse. Muitas das vezes, a depressão ela remete às dores que aconteceram no passado. Trabalho, né? Contas, família, excesso de responsabilidades. Então, isso remete muito do que a pessoa já viveu. O estresse ele está associado muito à questão do presente. Aquela correria do dia a dia, o trabalho, o esforço físico, né? Então, você está estressado. Então, remete muito disso. E a ansiedade, ela vai falar de quê? Do futuro, aquilo que ainda não aconteceu. Então, esses são os 3 sofrimentos que mais afligem as pessoas nos dias atuais. E isso não só as pessoas que estão fora da igreja, mas também dentro da igreja também acontece isso, né? Então, Jesus, ele vai trazer a questão da solução. Qual é a solução, irmã Dilson? Jesus Cristo. Não existe outra solução, né? Então, Jesus Cristo, ele é o exemplo de salvação, de restauração para a nossa alma nesses 3 ambientes. Então, Salmo 23 vai falar, refrigera a minha alma. Mateus 11:28 vai trazer o quê? Descanso para nossas almas, né? E várias outras referências. Mas o mais importante que eu queria trazer e finalizar minha fala, queridos, é a respeito da alma humana. Ela tem a solução nessas 3 estações de tempo, passado, presente e futuro. E esses 3 males e sofrimentos, eles estão associados nessas 3 fases de tempo. Ok, irmão Adilson, eis o problema, qual a solução? Quando nós observamos o texto escrito lá em Hebreus,
capítulo 13 e versículo 8 vai dizer o quê? Jesus Cristo, ele é o que? O ontem, o hoje e eternamente. Então, no passado ele perdoa, no presente ele sustenta e no futuro ele garante. Então, somente Jesus Cristo é capaz de restaurar a tua alma no passado, no presente e no futuro. Glória a Jesus. Que bênção. Vai tudo bem contigo e com a tua alma? Nós seríamos hipócritas se aqui nesse programa afirmássemos que nenhum desses 4 homens de Deus bem-sucedidos aqui tiveram algum momento de tristeza. Seríamos hipócritas. Nós certamente já passamos por muitas lutas, todos nós, inclusive a nossa equipe que está acompanhando conosco ali e que está nos dando um suporte técnico, também já passaram por momentos, todos nós, todo ser humano em algum momento vai passar por um momento, por circunstâncias de desafios, seja ele na sua vida financeira, sentimental, profissional, em qualquer esfera da sua vida. Mas estes homens aqui são vitoriosos. Nós iniciamos esse programa sorrindo, alegres, esperançosos em Cristo e estaremos finalizando também da forma como iniciamos ou até mais felizes por estarmos levando a você uma semente do Evangelho. Mas qual é o fator preponderante da alegria que há na nossa alma? Qual é a razão da nossa alegria, da nossa motivação, da nossa felicidade? Nós temos a resposta. E o evangelista Cleiton vai falar sobre isso agora, porque, evangelista Cleiton, nós vivemos hoje mergulhados em algo que os psicólogos chamam de geração ansiosa. Esta geração que nós estamos agora vivendo é chamada de a geração ansiosa. Inclusive, foi lançado recentemente um livro de um badalado psicólogo americano que fala sobre a questão da geração ansiosa. Isso afeta, evangelista Cleiton, principalmente os nossos jovens e adolescentes. Eles são potencialmente as maiores vítimas de um mundo globalizado, extremamente exigente, seletivo e que transforma vidas normais em um piscar de olhos em vidas ansiosas, extremamente deprimidas. As estatísticas dizem que a cada entre 1 e 20 lares há a possibilidade de uma potencial vítima ou de uma vítima da depressão e da ansiedade. Para essas pessoas, para jovens, para adolescentes, de um modo geral, qual é a resposta? É Cristo? O Senhor consegue nos afirmar com exatidão e com propriedade que Cristo é a solução para esses problemas? Com certeza. Jesus, ele é a solução não só para esse, mas para todos os problemas existentes da vida humana. Falando sobre juventude, eu estava aqui me lembrando, né, eu já estou lá dos 40 para lá, do segundo tempo para lá já. Quando eu era mais jovem, assim, adolescente, eu tinha uma ansiedade assim de ser de maior, de conseguir meu primeiro emprego, de conquistar as coisas. Acredito que, na verdade, dentre outras, essas são as preocupações da juventude hoje. Ele quer que a vida se acelere um pouco mais, não é? E agora, chegando já nos 40 para lá, eu quero reduzir, eu quero que o tempo reduza. Porque as coisas, irmãos, elas vão acontecer na nossa vida dentro do tempo. Principalmente nós cristãos, a gente entende que as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. Né? Não tem nada melhor para o cristão, para o servo de Deus, esperar no tempo do Senhor. É claro que isso também somado a trabalho, a estudo, preparação e tudo mais na vida. Então a juventude hoje ela está nessa ansiedade, essa preocupação, como o diácono Adilson já aqui falou sobre a ansiedade, que é a preocupação pelo amanhã, pelo futuro, por algo que ainda nem chegou, ainda não está presente, mas há aquela inquietação dentro da alma, há aquela inquietação dentro do coração. E isso é os adolescentes, os jovens,
né, e vai atingindo as outras faixas etárias. E a solução, como nós estamos falando, é Jesus. Entregar a sua vida. Tem um texto lá em Salmo, que diz assim, acredito que é o Salmo 37, depois pode ser corrigido, acho que versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele o fará. Não é? Ou seja, entrega a tua vida a Jesus, entrega teu futuro, entrega tuas preocupações, o teu amanhã, deixa nas mãos do Senhor. Viva, como Jesus disse lá em Mateus, viva um dia de cada vez. Não se apresse com as coisas, não tenha essa ansiedade. Agora, se você já está com esse problema, né? E a gente observa, diáconos aqui, obreiros que aqui estão, hoje os consultórios estão lotados, os consultórios de psicólogos estão lotados, pessoas tomando remédio para depressão, ansiedade e outros problemas mais, né? Eu tenho amigos que são psicólogos, falam sobre isso. Mas a solução mesmo é só na pessoa de Jesus. É Ele que vai trazer o refrigério para a sua alma. Ele que vai trazer o alívio para a sua alma. Ele que vai te dar a certeza do seu futuro, que vai ser um futuro abençoado. Entendeu? Sem preocupações. É claro que tem aquelas preocupações que são normais da vida. Não é? Elas devem existir, existem dentro de nós. Mas aquela que já vai acima do limite, aí já é uma doença que precisa ser tratada, né? Não estou aqui também dizendo que não precisa, se for o caso, procurar um psicólogo, mas se o psicólogo não der jeito, meu irmão, eu tenho certeza que Jesus, ele pode dar jeito na sua vida, na sua alma turbulenta. Ô, Glória, Evangelista Ageu, ficou com o senhor a parte mais complexa. Finalizar este debate maravilhoso. Infelizmente, o nosso tempo já se avançou, mas eu gostaria que o senhor comentasse acerca de tudo que nós falamos aqui, resumidamente, mas não saindo desse tema tão maravilhoso que é: e achareis descanso para a vossa alma. As pessoas enfrentam uma expectativa muito grande e há um desafio interior quando elas pensam em procurar alguma igreja. As igrejas são grandes hospitais para tratamento dos problemas da alma humana. Muitas pessoas já tentaram de tudo e já estão próximas a tentar, muitas vezes, o fim para a sua vida. Só que antes disso, o Espírito Santo mobiliza essas pessoas para procurar igrejas, para procurar o Senhor, para procurar amparo espiritual. Eu gostaria que o senhor encorajasse essas pessoas a achar esse descanso para as almas abatidas e finalizasse fazendo esse convite para os nossos internautas. Amém. O tempo do nosso programa já está chegando ao final. Quero finalizar aqui a minha participação, juntamente com os demais obreiros, deixando algumas referências bíblicas para a sua meditação e lhe orientar a deixar os seus pensamentos submissos à vontade de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quero meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através desse programa, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que os teus pensamentos, que as tuas emoções, os teus sentimentos sejam dissipados em Jesus. Confia nele. Dê um voto de confiança para Jesus. Visite uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus Ministério Missão aqui em Canaã dos Carajás. Ouça uma palavra, ouça um louvor. Deus tem pressa em te abençoar, em te socorrer. Que Deus te abençoe e te guarde de todo mal. Glória a Jesus. Queridos internautas, estamos chegando ao final de mais um programa Âncora da Esperança. E a pergunta continua: está tudo bem contigo? Está tudo bem com a tua alma? Está tudo bem com a tua família? Como vai a tua vida? Medite nisto, reflita e ouça a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala contigo, fala conosco neste programa
especial que toca neste assunto, as mazelas, as feridas e as expectativas da alma humana. O convite continua de pé para que você possa nos visitar, para que você possa procurar uma das nossas inúmeras congregações aqui na cidade de Canaã dos Carajás ou o nosso templo central que fica na Avenida Liberdade 531, no centro de Canaã. Nós iremos orar, encerrando este programa e pedindo em Cristo Jesus bênção para a tua vida, bênção para a tua alma, cura para as tuas feridas espirituais, aquela cura que o remédio, aquela cura que a terapia, aquela cura que a expectativa em forças e em respostas humanas não alcançou, mas em Cristo Jesus há a resposta para todos os teus problemas, mas especialmente as feridas da alma. Curve a tua cabeça, onde você estiver, independente da circunstância, independente da luta, nós sabemos que são muitas, mas em Cristo há a vitória. Ore conosco nesta oportunidade, pedindo perdão pelos teus pecados, rendendo-se a Cristo e recebendo Ele como Salvador da tua vida e da tua alma. Ore conosco neste momento. Senhor meu Deus e Pai, Jesus querido, Espírito Santo, ouvimos a Tua voz através deste programa, ao lermos a Tua palavra e ao debatermos acerca deste assunto tão necessário. Os dias são maus, os dias são sombrios, as expectativas da alma humana aceleram-se e caminham a passos largos para a perdição eterna, mas nós cremos no poder da restauração que há em Ti, Jesus. Nós cremos no poder libertador que há no Teu sangue e nós neste momento ministramos uma bênção especial. Essa bênção, ela tem destino, é a alma deste internauta que ouve, que assiste e que acompanha o programa Âncora da Esperança da Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. Espírito Santo, toca nesta vida com bálsamo, com restauração, com libertação, com cura das feridas da alma. Cura, cicatriza e lança nas profundidades do mar do esquecimento todos os pecados, todos os ataques das trevas, as acusações do inimigo das nossas vidas. Meu Deus, quita todo o débito e liberta esta vida, cura a alma, as feridas espirituais e ganhe esta causa em prol do teu reino. Decretamos vitória para esta vida que nos assiste nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que o nosso Deus bondosamente possa abençoar a tua vida e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.